Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Paula Ladeia, eu sou biomédica e embriologista da Embriocare e vou estar aqui hoje respondendo algumas perguntas que foi solicitado para mim e eu espero que vocês aproveitem. Bem, a primeira pergunta é o que te motivou a escolher a habilitação de reprodução humana assistida? Bom, na verdade, essa é uma coisa engraçada porque no início da faculdade eu não tinha intenção, nem pensava em reprodução humana assistida, até porque na época não se falava muito dos biomédicos dentro da reprodução. E acabou que, na verdade, minha irmã me incentivou porque ela foi uma paciente de reprodução. Então, acabei vendo uma amiga entrando também no estágio para reprodução humana e minha irmã passando pelo processo só fez crescer mais essa vontade de querer realmente participar da reprodução. Então, aos poucos, eu fui me apaixonando uma vez que eu descobri por minha irmã. Então, basicamente, eu digo que quem me motivou a fazer parte da reprodução humana foi minha irmã. Como foi a minha formação para atuar na área, se eu fiz estágio, curso, pós-graduação? Bem, eu sou biomédica, como eu comentei, eu me formei em biomedicina, e na minha faculdade e na minha cidade, porque eu sou de Salvador, a gente tem muito poucas clínicas, então estágio era uma coisa muito difícil de se conseguir. Como eu comentei anteriormente, uma amiga minha conseguiu, de fato, um estágio na reprodução, mas isso era muito difícil, não foi com vínculo com a faculdade, foi um estágio à parte. Então, não existiam oportunidades nem de estágio e nem de fato, de conseguir sair da pós-graduação com a habilitação. Então, no meu caso, assim que eu saí da faculdade, eu ingressei no mestrado, e uma vez que eu estava no mestrado, eu comecei a fazer também a pós-graduação de reprodução humana pelo Sapiente. Então, eu consegui a habilitação através da pós-graduação, até porque o biomédico, para poder atuar, tem que ter comprovação de horas, seja pelo estágio de fato ou pela pós-graduação. Quais são suas principais atividades dentro do laboratório de reprodução assistida? Eu sou a chefe do laboratório, então, basicamente tudo, incluso tantas técnicas dentro do laboratório de embriologia, quanto de andrologia, quanto supervisionar a equipe, como solicitar pedido, como a parte administrativa. Então, basicamente, toda a parte de laboratorial, tanto administrativa quanto de técnicas, eu faço. Atualmente, eu fico mais na parte de ICSI, biópsia e congelamento, e também a parte administrativa. A parte de captação, andrologia, eu entro mais quando realmente for algum caso um pouco mais complicado ou que precisa de um pouco mais de velocidade, mas como eu já, vamos dizer assim, já passei dessa fase, então a gente deixa essas atividades para os embriologistas júniores ou plenos, né? Quais técnicas mais você realiza entre inseminação, FIV clássica e ICSI ou criopreservação, e se eu poderia explicar brevemente como é o processo. Bom, a que eu mais realizo é ICSI e criopreservação. Falando, né, dessas duas, a ICSI é basicamente, uma vez que a gente tem os óvulos denudados, ou seja, sem as células do cúmulos e sem as células da granulosa, a gente pega, né, um espermatozoide após ele estar processado e introduz ele através de uma agulha dentro do óvulo. Então, isso seria a técnica de ICSI, que seria a injeção citoplasmática de espermatozoide dentro do óvulo, né, no caso. E aqui a preservação ela vai variar um pouquinho, dependendo se for de embrião ou se for de óvulos. Então, a depender do protocolo que você utilize, tem formas de congelamento diferentes, seja por gotas ou seja por estriado, né? Uma faixa estriada de meio. Então, depende do protocolo que a gente utiliza, mas basicamente a gente coloca os óvulos e os embriões dentro de um meio, no qual vai trocar o líquido que está ali dentro e fazer a troca osmótica para que entre crioprotetor para proteger dos cristais de gelo, para fazer essa proteção e que o embrião ou o óvulo não degenere. O óvulo, por ser uma célula única e mais sensível, requer um pouco mais de experiência. Então, o congelamento de óvulos é algo que, geralmente, quem já tem experiência em congelamento de embrião que passa a realizar esse tipo de congelamento.
E uma vez que a gente faz, né, o processo, as etapas da criopreservação, a gente coloca dentro do nitrogênio logo após o término, porque essa é uma parte crítica durante o procedimento. Mas eu não vou adentrar muito aqui para não ficar muito extenso. Existe alguma parte do trabalho que você considera mais desafiadora e por quê? Eu acho que a parte mais desafiadora é o beta negativo, porque lá no laboratório a gente tem muito contato com as pacientes e a gente sempre preza pelo bem delas, e a gente quer o beta positivo, a gente quer o bebê. Então, eu acho que a parte de lidar com a possibilidade de não ter, principalmente uma vez que você já tem um blasto, que é uma luta para se conseguir, a depender do caso, eu acho que essa é a pior parte, porque a gente tem que lidar com o sonho de uma paciente que não deu certo. Então, uma paciente, um casal, enfim, né? Então, acaba que eu acho que essa é a parte mais dura e a parte que a gente tem que ter mais maturidade e força para lidar junto com a paciente. Principalmente as clínicas que a gente tem contato com a paciente, um contato maior, acaba que a gente, dependendo do caso também, a gente sente bastante. Então, eu acho que essa é a pior parte do não, né? O não deu certo. Você já vivenciou algum caso marcante na sua atuação? Pode contar como foi, sem expor nomes, claro. Então, na verdade, sim. Inclusive, tô carregando um presentinho que uma das pacientes me deu, eu carrego desde quando ela me deu. Eu uso, né, todo dia. Vamos dizer que é quase um amuletinho da sorte. Mas é um caso de uma paciente, um caso um pouco complicado. Ela foi à nossa clínica com marcação de câncer geneticamente, ou seja, ela carrega o gene de câncer. E ela foi realizar a ICSI para poder ter bebês saudáveis. E nesse caso, ela teve 5 embriõezinhos, ela tinha congelado os óvulos antes de eu entrar nessa clínica, e esses óvulos foram congelados antes dela passar do processo quimioterápico, então que isso afeta a qualidade e a quantidade dos óvulos. Então, era um caso que ela só tinha aqueles óvulos e era isso. Então, foi um caso muito marcante, porque foi bem no início que eu entrei no laboratório também, eu tive que assumir isso, obviamente. Foi um caso diferenciado porque a gente utilizou a técnica de PGTM, que é uma técnica de biópsia, não de biópsia, mas de análise genética, de fato, que é um pouquinho mais complexa, porque você faz uma sonda específica para aquele paciente, ou seja, para aquele gene, para saber se de fato aquele embrião carrega o gene ou não. E no final, apesar de um transferido não ter dado certo, o segundo deu certo. Não vou entrar muito em detalhes, mas na segunda transferência ela estava um pouco já mais abatida, estava um pouco triste. E quando deu o beta positivo, foi outra história, sabe? Então, eu consegui também acompanhar, não acompanhei de fato a ultrassom, mas eu estava fora da sala, quando eles entraram, a gente conversou antes, eles entraram na sala e eu consegui ouvir o batimento do bebê. Então, assim, foi extremamente marcante, eu me emociono até hoje, e a Paula tá aqui fazendo parte do vídeo. Me emociona até hoje e tenho contato com eles até hoje, e ela tá grávida ainda, então esperando nascer, que ela disse que vai aparecer lá no laboratório e quem sabe, né? Deixa eu ver o que mais. Como você vê o mercado de trabalho na área de reprodução humana atualmente e se está em crescimento? Sim, a reprodução humana cada vez mais está em crescimento. Requer mais habilidades e mais preparo das pessoas para poder entrar. E eu acho que a questão do trabalho, né, o mercado de trabalho em si é muito complicado para entrar. A maior dificuldade da reprodução humana, que eu acho, é entrar no laboratório a primeira vez. Uma vez que você entra, fica muito mais fácil, uma vez que você se desenvolve, obviamente, mantendo todo o respeito e qualidade, porque a gente se conversa entre os laboratórios, né? Mas uma vez que você consegue passar essa parte e treinar, fica muito mais fácil de você migrar para um laboratório para pleno, para sênior, para chefe de laboratório e afins. Chefe e coordenador é um pouquinho mais difícil,
porque requer que você tenha mais tempo na carreira e também que a pessoa confie em você para te dar como o laboratório em suas mãos, né? Então, é um pouquinho mais complicado, mas é uma área em ascensão, porém está requerindo mais dos profissionais, cada vez mais, habilidades e técnicas de forma mais precisa. Então, é um mercado que está sendo um pouco mais acirrado. Deixa eu ver aqui mais. Você acredita que cursos ou formações complementares são importantes? Quais você recomendaria? Com certeza, principalmente para quem está iniciando. A parte inicial que eu recomendaria é focar em coisas que você vai fazer no início do laboratório. Então, andrologia, principalmente, se tiver cursos de captação ou coisas envolvendo captação ou manipulação inicial de laboratório, com certeza eu indicaria realizar caso você queira entrar, porque são portas de entrada dentro do laboratório. Eu sou suspeita para falar em relação a cursos e quais eu recomendaria. Eu recomendo de olhos fechados a embriológica, e não é porque eu sou professora de aulas práticas lá, mas é porque pela qualidade. Eu não fiz a minha pós na embriológica, na época não tinha, então eu reconheço a qualidade que a embriológica tem e o potencial que a gente tem de poder auxiliar o aluno, tanto nas aulas individuais quanto na pós-graduação, quanto nos cursos, tanto teóricos quanto práticos. Então, eu acho que a gente tem um potencial muito grande, além da quantidade de material que a gente tem dentro da pós, que é da pós e dos cursos, que é infinitamente maior que qualquer outro curso que é disponibilizado. Bom, quais são os principais cuidados éticos que um biomédico deve ter nessa área? Basicamente, não revelar nomes ou casos específicos que dê para identificar, né, as coisas do paciente. A gente tem que pensar que o caso aconteceu, ele permanece dentro do laboratório, seja ele bom, seja ruim. Óbvio que os dados bons, né, a gente consegue fazer pesquisa e tudo mais, um relato de caso é diferente, mas tem que tomar muito cuidado para que essa pessoa ou o casal não seja identificado, principalmente as questões de doadoras. E se existe espaço para pesquisa científica ou inovação na atuação e se já participei de alguma. Eu sou suspeita, eu tenho mestrado, então eu amo pesquisa, mas na área de reprodução em si, eu não participei ainda de pesquisa dentro da área, mas sim, existe muito, inclusive, espaço para pesquisa. Geralmente os grandes laboratórios já realizam pesquisas dentro com os dados que eles têm dentro do laboratório. Então, isso facilita muito para a pesquisa dentro do laboratório e para a publicação, além da evolução em si, do laboratório em si, para as pacientes, de tudo. Então, sim, existe. Muitas coisas novas vêm surgindo, cada vez mais a gente tem estudado os casos, e quanto mais casos a gente tem, mais a gente consegue estudar aquele fenômeno. Então, eu acho de extrema importância, e as inovações dentro da reprodução também vêm surgindo por conta da parte da pesquisa. Então, basicamente, extrema importância, não tenho nada para criticar em relação a isso, o que deve ser feito, inclusive, nos laboratórios, apesar de que tem laboratórios que preferem não seguir assim. Mas essas foram as perguntas que me fizeram. Eu tentei não estender muito. O que vocês precisarem, eu estou à disposição. Podem entrar em contato. Se quiserem saber mais de alguma coisa ou aprofundar em mais alguma coisa também, podem ficar à vontade para falar. Meu Instagram é aberto, meu WhatsApp é aberto. Manda uma mensagem no Instagram que eu passo no WhatsApp, eu não tenho problema com isso. Então, o que vocês precisarem, eu estou a dispor. E é isso, gente. Eu espero que tenha tirado algumas dúvidas em relação à reprodução. E desculpa a confusão com os cachorros, mas é porque hoje eu tô em casa e eles resolveram fazer a festa. Minha cachorrinha lá latindo e a Paula aqui participando do vídeo, tá bom? Então, fico à disposição e é isso, gente. Tchau, tchau!